há um ano Putin começava o que ele chama de operação de paz na região do Donbás, no leste da Ucrânia. Por sua vez, os Estados Unidos impôs mais sanções econômicas contra a Rússia e chama de invasão, de guerra da Rússia contra a indefesa Ucrânia. Nós temos um ano de guerra desde então e certamente diversas interpretações a respeito desse conflito envolvendo os dois países na Europa. Acompanhe no vídeo de hoje um comentário a respeito das diversas interpretações da divisão étnica da Ucrânia, da guerra, da migração e de consequências da guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Espeta Geografia. Caso você esteja aqui pela primeira vez, bem-vindo também. Deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho. E mais, se você quer aprender geopolítica e não sabe quais caminhos seguir, baixe o nosso guia de estudo, cujo nome é Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição desse nosso vídeo. Muito bom. Nós temos então um ano de operação de paz ou de invasão, chame como quiser, envolvendo uma guerra, isto sim é o fato, entre Rússia e Ucrânia. Alguns vão dizer que não, que é uma guerra entre Rússia contra a Ucrânia / OTAN, de modo que os países da OTAN vão fornecer para a Ucrânia armamentos, treinamentos militares e também bastante dinheiro, cuja liderança se dá nesse movimento, especialmente por parte dos Estados Unidos. Bem, para entender a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já perdura um ano desde aquela chamada operação de paz por parte de Putin, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e observar o território da Crimeia. Notem vocês, a Crimeia é esta península que fica ao sul do território ucraniano. Nós temos que este território, a partir de 2014, sofreu uma ocupação, alguns vão dizê-la invasão militar por parte da Rússia, a fim, por parte da Rússia, de defender os cidadãos étnicos russos que vivem nesta localidade. Vai se discutir, porém, que o objetivo da Rússia não é defender seus cidadãos, mas sim trata-se de uma política expansionista e agressiva por parte da Rússia, a fim de ocupar uma região profundamente estratégica, que é esta localidade aí da chamada Península da Crimeia. Só que é importante observarmos a população étnica da região da Crimeia, que de certa maneira esta divisão étnica na região da Crimeia acaba expressando e exemplificando muito do que é a Ucrânia em termos de etnia. Vamos observar. A Crimeia tem uma população estimada em 2 milhões de habitantes, só que a maior parte desta população é de russo. Quase 60% da população, conforme podemos observar aqui nos dados, é composta por cidadãos russos, etnicamente falando, e que falam a língua russa. E mais, apenas 1/4 dessa população é uma população ucraniana, aí no caso 24% apenas. E por sua vez, essa minoria muçulmana, a minoria dos chamados tártaros que observamos aí, tanto na foto, bem como também observamos aqui no dado, esse dado trazendo para nós que 12% desta localidade é uma população tártara, cuja religião expressiva, diferente dos russos e ucranianos que são ortodoxos em boa medida, é a religião muçulmana, né? Muito bom. Então nós temos aí que houve uma ocupação ou invasão militar da Rússia na região da Crimeia. Hoje a Rússia administra essa região, de fato, embora a ONU diga que de direito este território pertence à Ucrânia. Apesar disso, em 2014, a Rússia faz um plebiscito nesta região, a população votou de modo expressivo, 97%, alguns vão falar não dá para confiar nos números do Putin, assim por diante. Fato é que o resultado do plebiscito oficiais por parte da Rússia é de que 97% e vírgula alguma coisa, quase 98% dessa população da Crimeia quer pertencer à Rússia e a Rússia, portanto, justifica a sua ocupação desse território em cima desse plebiscito de 2014. Muito bom.
Observando aqui a Crimeia, nós temos uma dimensão do problema em termos de divisão étnica da Ucrânia. Observando, né? No mapa, nós vamos ter a seguinte divisão importante. Mas antes, vale mencionar que o país, antes da guerra, tinha em torno de 45 milhões de habitantes, certo? Quase isso, é 44 milhões e algumas, né, quantidades, tudo bem? Então, 45 milhões de habitantes, isso equivale mais ou menos à população do estado de São Paulo. Em dado comparativo, a gente tem a população, por exemplo, do Paraguai, uma população de 7 milhões de habitantes. Então, é um país bastante populoso. A Ucrânia, aliás, era o país um dos mais populosos países da Europa até então, ok? Muito bem, então nós temos aqui um país bastante populoso, só que a diferença étnica e a diferença do idioma que se fala é bastante marcante na Ucrânia. Quando nós observamos esta divisão aqui, ó, neste mapa, essa divisão não é por acaso, certo? Nesta localidade, cuja capital é Kiev, nós temos que a maior parte da população que aqui vive é etnicamente ucraniana e falam o idioma ucraniano. Tudo bem? Que é o que diferencia o ucraniano em boa medida do russo, ok? Agora, quando observamos esta localidade na porção centro-sul do país, nós temos aqui, ó, representado na cor azul, observando, né? Observemos aí que nesta localidade a população aqui é majoritariamente ucraniana, só que falam o russo. Então, muitos ucranianos têm como língua materna o russo. Isto nos evidencia uma enorme relação familiar entre ucraniano e russo. São dois povos que têm uma origem muito similar, partilham de diversos aspectos culturais e, com certeza, muito comum o casamento entre ucranianos e russos ao longo da história, desde o Império Russo, com certeza, perpassando pela União Soviética e, obviamente, no mundo atual. Porém, as diferenças étnicas, culturais e assim por diante intensificaram-se nesses últimos anos e, claro, uma das discussões levantadas por Putin é que os ucranianos se radicalizaram no nacionalismo e passaram a perseguir os russos que vivem nesta região. E por isso, a defesa por parte de cidadãos russos que vivem no território da Ucrânia por parte de Putin. Muito bem, e por sua vez, para finalizarmos, nesta região do extremo leste da Ucrânia, fronteira com a Rússia, que eu estou destacando agora aqui com vocês na cor preta, onde temos este território, inclusive do Donbás, que envolve a cidade de Donetsk e também Lugansk, ok? Nós temos que a população aí é majoritariamente russa e fala russo. É uma minoria dentro do território da Ucrânia, evidentemente, só que a população nesta localidade é russa e fala, por sua vez, russo. E temos um conflito que se espalha para esta região desde 2014 como consequência e desdobramentos das tensões desta região aqui, que estávamos comentando agora no slide anterior, que é a região da Crimeia, conforme nós bem o sabemos, ok? Então, um pouco aqui da divisão étnica, linguística da Ucrânia, e a partir daqui a gente entende muito o conflito que ocorre naquela região. Muito bem. Observando aqui a chamada crise do Donbás. Então, no extremo leste da Ucrânia, esta localidade aqui é a chamada localidade do Donbás, onde é o Donbás, o famoso Donbás, está no território ucraniano, nesta localidade fronteiriça entre Rússia e Ucrânia, né? O que é a crise do Donbás? A partir de 2014, nós teremos um empreendimento militar por parte da Ucrânia, especialmente de Kiev, contra esta região. Tanto é que o Putin alega que a guerra não começou em 2022, a guerra começa desde 2014, quando a Ucrânia não respeita nenhum acordo de paz envolvendo Rússia e Ucrânia e ataca militarmente e insufla os cidadãos ucranianos a atacarem os cidadãos russos ou de origem russa que vivem aqui na região do Donbás, ok? O que acontece? A região do Donbás vai declarar independência. Isso é muito importante para entender a guerra, ok? Independência.
independência. Então, lá no ano de 2022, em fevereiro, nós temos que as províncias, as províncias declaram independência da Ucrânia. E a Ucrânia não aceita a fragmentação do seu território e mais, diz que a Rússia que está insuflando sentimentos nacionalistas russos dentro da Ucrânia contra a Ucrânia com o objetivo de dividir o território ucraniano. E aí nós temos, conforme podemos observar aqui, o que se chama de guerra de narrativas, né, gente? Certo? Mas o fato é, a região do Donbass declara independência de Kiev, ok? Kiev não aceita e, segundo a Rússia, Kiev atacaria de maneira muito expressiva o Donbass. E é nesse momento que o parlamento russo e, na sequência, o Putin reconhecem que tal região do Donbass é independente, ok? Então essa é a crise do Donbass que levou a essa guerra desde 2020 que nós estamos assistindo, né? Então a gente vê que cresce a hostilidade entre ucranianos e russos, ok? Nós vemos um crescimento muito grande, ok? Das hostilidades entre ucranianos e russos em decorrência da declaração de independência por parte do Donbass, ok? O Putin reconhece e, na sequência, nós temos sanções econômicas norte-americanas contra a Rússia e a sequência disso foi a operação militar ou a invasão militar por parte da Rússia na região do Donbass, ok? Bom, as regiões com população de origem russa assistem a crescentes conflitos, conforme estamos observando aqui, e isto é o que se chama de crise do Donbass, ok? Consequentemente a isso, a crise do Donbass, Lugansk e Donetsk, essas duas províncias que aparecem nesse mapa no fundo, aqui Donetsk e ao norte Lugansk, declaram independência. O Putin reconhece, sanções econômicas contra a Rússia aumentam. Essas sanções já existem desde 2014, ok? Aí a operação militar de paz por parte da Rússia no território ucraniano. É ali que começou a guerra de 2022, certo? Em decorrência dessa crise do Donbass que vem se arrastando desde antes, certo? Muito bem. Temos que, em fevereiro de 2023, Putin, conforme diz, reconhece Donetsk, onde as bandeiras vocês veem ao fundo, ok? E Luhansk, não é? Alguns chamam Luhansk e outros chamam Lugansk, ok? Que é essa bandeira mais aqui na frente, essa bandeira menor, ok? Muito bom. Putin lança, portanto, uma chamada contra-ofensiva, ok? Para o Donbass. Alguns vão dizer que é apenas uma ofensiva, conforme a interpretação, ok? Putin chama de missão de paz. Os países ocidentais vão compreender como sendo uma invasão de guerra, porque eles não vão compreender que anteriormente a isso, havia uma guerra, ok? Antes da chamada missão de paz, havia apenas conflitos locais e havia uma tentativa de paz que não se concretizou, ok? Muito bom, e aí infelizmente a guerra vai ganhar proporções muito significativas. Nós temos que muita gente será afetada na Ucrânia, na Europa como um todo e, consequentemente, no mundo, né? Populações em grande quantidade vão ter que deixar a Ucrânia, ok? Muita gente deixa a Ucrânia. A gente vai observar especialmente nas fotos mulheres e crianças deixando o território ucraniano e se refugiando nos países vizinhos. A estimativa é que 8 milhões de pessoas já saíram do território ucraniano desde quando começou a operação de paz ou a invasão russa nesse território, ok? 8 milhões de pessoas é muita gente, né? O país que tem maior, né, recepção em decorrência da maior procura é a Polônia, ok? Estima-se que 1.500.000 pessoas já chegaram a esse país. O segundo país no leste europeu que recebe pessoas é a República Tcheca, em decorrência da proximidade fronteiriça, evidentemente, com quase 500 mil de pessoas, assim como a Eslováquia, ok? Que vai receber 100 mil. A Bulgária, um número bem expressivo também, de 140 mil, no caso, né? Desculpem. Romênia, 90 mil. E, por sua vez, Hungria, 32 mil. Ou seja, todos os países fronteiriços e além da fronteira, não é, da Ucrânia, acabam recebendo um número bastante considerável de populações oriundas da Ucrânia, certo? A Moldávia também
quase 400 mil pessoas buscaram a Moldávia. Agora, é um fato interessante observarmos que não somente esses países receberam um número grande de pessoas, os países de Belarus recebem, pessoas oriundas da Ucrânia, bem como a própria Rússia. Há uma estimativa aqui 2,5 milhões pelo menos. Aqui está o número de 2,8 milhões de pessoas buscaram a Rússia. E as parcelas demográficas que saem da Ucrânia em direção à Rússia vêm especialmente dessa zona fronteiriça. Por que é curioso observarmos a chegada à Rússia e também a chegada a Belarus, né? A chamada também Bielorrússia? Pelo fato de que a guerra da Rússia no território ucraniano se deu a partir de Belarus, se deu a partir da Rússia, evidentemente, não é? A propósito, é por aqui, pelo sul e pelo norte, que nós vamos ter a empreitada militar russa dentro do território ucraniano. Aliás, um dos poucos países do mundo que apoia de modo aberto e militar a Rússia é Belarus. E mesmo assim, muita gente de origem ucraniana que tem familiares em Belarus ou mesmo na Rússia acabam se refugiando nestes ambos países, ok? Bem, o empreendimento militar russo avançou de modo bastante significativo no território ucraniano, conforme nós assistimos ao longo desse ano, por essas 3 frentes de batalhas, de modo que nós tivemos a Rússia dominando esta região do Donbás, logo no início, avançando aqui nesta região ao sul, a cidade de Melitopol, né, bem como Kherson, além de Odessa, são cidades que viveram conflitos dos mais intensos possíveis. O governo Putin, a infiltração militar russa nesta região conquistou Melitopol, conquistou Kherson, mas enfrentou forte resistência em Odessa, conquista, perde e fica algo ainda incerto por enquanto, ok? Porque a resposta ucraniana e a resistência ucraniana naturalmente foi muito forte nessas regiões e, claro, nós temos um grande e importante aparato militar chegando da OTAN a fim de ajudar, a fim de ajudar a defender o território ucraniano do empreendimento militar russo, e por isso a Rússia não avançou mais. E mais ainda, né? A Rússia tentou chegar até Kiev, vindo aqui pelo norte também, utilizando o território de Belarus para tentar chegar até a capital da Ucrânia, mas não conseguiu. E um fato muito marcante e doloroso é a situação nuclear de Zaporídia, aqui nesta região de tensão e conflito entre os limites da ocupação militar russa, nesse sentido, e os limites da resistência ucraniana. É uma região onde há uma importante usina nuclear que foi bombardeada, sofreu alguns ataques ao longo da guerra. A Rússia acusa a Ucrânia acusa a Rússia, e fica aí um show de acusações, mas a situação poderia ter degringolado aqui por uma crise nuclear bastante significativa. Graças a Deus isso não aconteceu, certo? Adiante. O Putin, em boa parte, acaba se garantindo em termos econômicos, em boa medida, em decorrência da enorme dependência do gás oriundo do seu país para os países da Europa. Não é curioso isso? Nós temos aqui a Alemanha, certo, que apoia a Ucrânia, a própria Suécia, países que dependem de maneira bastante significativa do gás oriundo da Rússia. E boa parte dos gasodutos atravessam o território da Polônia, ok? Isso causa uma crise econômica, uma crise energética muito difícil para a população, não somente da Ucrânia e da Rússia, bem como podemos observar, causa um problema gigantesco para outros e diversos países na região do continente europeu, ok? Em decorrência da dependência do gás russo. Aqui a gente tem essa flecha mostrando a grande quantidade de gás que sai da Rússia em direção aos países da Europa e o quanto esses gases, esses países, melhor dizendo, dependem desse gás, enfim, ok? Agora, importante observar a questão da OTAN. Os países da OTAN vão apoiar Kiev, ok? E o apoio é militar, certo? Bastante significativo. O apoio é econômico, ok? Da OTAN em relação
capital Kiev e tal. Agora, uma mudança importante na OTAN foi o pedido tanto da Finlândia, que é fronteiriço aqui, ó, a Rússia, esse país pede, formaliza o seu pedido de adesão à OTAN. Lembrando que a OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, criada lá nos anos 40, no contexto da Guerra Fria contra a Rússia. E a Finlândia não pertencia à OTAN. Agora faz o seu pedido de adesão e a maior parte dos países da OTAN já aceitaram que a Finlândia pertencerá à OTAN. A Suécia, a mesma coisa. Embora a Turquia, que é um membro importante da OTAN, é um país que resiste à entrada da Suécia na OTAN e algo ainda não se resolveu nesse sentido e há uma tentativa de chegar a uma solução para que a Suécia também faça parte da OTAN, lembrando que é uma organização militar que foi fundada nos anos 40 contra a União Soviética no contexto da Guerra Fria. No nosso canal aqui há vídeos sobre isso e há, claro, também vídeos sobre a geopolítica da Ucrânia, como que é administrado o território da Ucrânia e assim por diante, ok? Dê uma olhada. Muito bom. Nós temos que a ajuda, por sua vez, vinda da OTAN para a Ucrânia é uma ajuda bastante significativa, ok? É uma ajuda de alguns bilhões de dólares e muita arma destinada para a Ucrânia. E o atual contexto da guerra é justamente esse, de bilhões de dólares e armamentos destinados à Ucrânia, ok? Uma guerra que para no território, continua acontecendo, milhões de pessoas acabam fugindo, ok? Congela-se, inclusive, o fornecimento de alimento produzido em grande quantidade na Rússia e também na Ucrânia para o mundo, ok? Então você tem uma crise, além de energética e econômica, uma crise alimentar, desdobrando-se a partir da guerra entre Rússia e Ucrânia, ok? Por sua vez, os Estados Unidos têm como perspectiva a ideia de que é necessário que nós mantenhamos a Ucrânia íntegra em seu território e consigamos resistir às empreitadas militares da Rússia. Por sua vez, a Rússia não vislumbra paz no momento, não aceitou as tentativas de paz propostas ali em alguns acordos, em algumas reuniões, melhor dizendo, que ocorreu logo no início da guerra em Belarus, e, consequentemente a isso, a guerra vai perdurando, certo? O cenário é de milhões de pessoas refugiadas, desestruturação e destruição de diversas cidades, especialmente no leste da Ucrânia, e por parte da Rússia a tentativa de chegar até a capital Kiev, e na visão dos Estados Unidos a Ucrânia não pode cair porque a Ucrânia é a primeira peça desse tabuleiro que, se cair, haverá uma expansão russa adiante, talvez para a Polônia, talvez para a Hungria, talvez para outros países fronteiriços à Ucrânia, ok? É uma fronteira de resistência na interpretação norte-americana. Por sua vez, a Ucrânia é uma resistência em relação à influência da OTAN e à expansão da OTAN em direção à Ucrânia e outros países no leste europeu, o que colocaria Moscou sob ameaça militar por parte, através da OTAN, enfim. E, para finalizar, o que muda de modo bastante significativo também na guerra é que a Ucrânia faz um pedido de modo formal a ingressar na União Europeia. Só que ingressar na União Europeia não é algo tão fácil. Existe uma série de protocolos de adequação das leis ucranianas, do sistema jurídico e econômico da Ucrânia para ser parte da União Europeia, certo? Mas é um país que, por parte de muitos países da União Europeia, há interesse em trazer a Ucrânia, por fim, a este bloco econômico, a fim de que tal país tenha recursos econômicos em maior quantidade para ser reconstruído pós-guerra e, claro, tenha melhores condições de resistência em relação à Rússia, porque esta é a interpretação em boa parte da União Europeia, ok? De que a Rússia é agressora e assim por diante. Com a exceção importante, vale lembrar, da Hungria, certo? É a Hungria administrada pelo Orbán. Aliás, tem uma aula aqui no nosso canal sobre a geopolítica da Hungria, a reeleição do Orbán, que tem uma visão de que, pera lá, não é bem assim e nós não podemos, enquanto países independentes da Europa, nos sujeitar aos interesses da OTAN e mais. Nós não devemos entrar de cabeça nessa guerra contra a Rússia, ok?
Essa é um pouco da interpretação da Hungria em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, ok? Espero que nós tenhamos compreendido. Vamos torcer para que esta guerra chegue ao fim o quanto antes. No mais é isso. E não se esqueçam, respeita a geografia. Tchau, pessoal.